meu primeiro time foi Mirim Feminino do Clube Paineiro do Morumbi. Eu treinei garotas de 13 anos, então, para as pessoas que achavam que eu comecei direto na seleção nacional, não é isso. Mas eu dei muita sorte na vida. Eu acho que muitas vezes as pessoas precisam dar sorte, mas precisam mostrar também que querem e que são abnegados e que sonham, né? Eu não sei por ter jogado com ele, por ter participado em seleções com ele, eu recebi um telefonema do Bebeto um dia dizendo: "Pô, você não quer ser meu assistente técnico?" E eu tive a honra e a possibilidade de trabalhar com o Bebeto na seleção masculina durante 2 anos. E ficar com esse cara nesses 2 anos, dormindo do lado dele, podendo estar comendo do lado dele, estar passando 24 horas conversando, vendo, entendendo, enfim, questionando, foram os melhores momentos da minha vida como aprendiz, como aspiração a me tornar um dia um técnico de seleção nacional. Então foram 2 anos muito importantes. Em 91 eu me tornei técnico das categorias de base da seleção nacional brasileiras, da seleção infanto e juvenis. E essas seleções tinham como jogadoras em 91, e era uma preocupação muito grande, principalmente do Marco Aurélio, que era o treinador da seleção adulta, que nós não tivéssemos uma boa classificação naquele momento. Era Ana Paula, Leila, Ilma, Andréa Marras, Patrícia Cuco, Karen Rodrigues, Kika, que era a Sabrina, enfim, tinham 9 jogadoras que depois chegaram à seleção adulta. E na seleção infanto, 3 jogadoras também chegaram à seleção adulta no mesmo ano, mas nós somos vice-campeões mundiais nas 2 categorias. Ou seja, foram anos de aprendizado, foram anos de muitas influências positivas e que foram muito importantes na minha carreira e na minha vida. Isso eu queria passar para vocês, porque foram coisas que para mim significaram muito e significam até hoje. Eu encontrei pessoas que me ajudaram, pessoas que me deram oportunidade, mas que também dependeu muito de mim, dependeu da minha abnegação, do meu sacrifício, do meu estudo, da minha vontade de querer realizar, da minha vontade de querer crescer e principalmente da minha vontade de querer aprender. E aí as coisas começaram a acontecer na minha vida. E lógico que depois vieram a seleção masculina, enfim, aí a gente vai por aí afora, a seleção feminina e que eu estou até hoje. Mas eu queria conversar com vocês outros assuntos que são preocupantes e que eu coloco em pauta e que eu gostaria, na realidade, de receber perguntas, que eu gostaria de receber sugestões, que eu gostaria de receber informações, várias coisas que vocês poderiam nos ajudar. Eu acho que o voleibol brasileiro, na realidade, ele teve muitas conquistas. E essas conquistas que nós vimos aí no vídeo, que foi tão bem feito pela confederação, ela passa por pessoas. E essas pessoas foram os dirigentes, o presidente, os presidentes das federações, os treinadores, os dirigentes de clubes, os treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, enfim, todo mundo que faz parte dessa família do vôlei. A gente não conseguiria ter esses resultados se nós não tivéssemos todo esse pessoal trabalhando. Seria impossível. Eu acho que nós somos, na realidade, nós brasileiros, nós somos muito bons e nós fazemos além
muito além daquilo que nós poderemos fazer, né? Porque se eu pego os Estados Unidos, tudo que os Estados Unidos têm, toda a infraestrutura, tudo que eles possuem, eu digo, pô, eles poderiam ganhar muito mais do que eles ganham, né? Mas a gente muitas vezes está na frente deles, consegue muito melhores resultados. Mas isso eu acho que são as pessoas que estão por trás, são as pessoas que são abnegadas, são as pessoas que conseguem construir toda essa história. Mas, lógico, como eu disse, algumas coisas me preocupam. E eu vou contar algumas coisas para vocês. Hoje eu estou dentro de um projeto, que é o projeto de Barueri. E eu vou falar um pouco sobre a base, né? E a base é realmente a coisa que eu tenho o maior carinho, mas também a maior preocupação. Eu passei a coordenar as seleções de base, só que eu também tenho alguns problemas. E o meu problema maior é estar presente em alguns campeonatos, é participar dos campeonatos brasileiros que são realizados, é participar nas peneiras que são feitas. Muitas vezes eu não consigo por causa dos treinamentos do meu time, por causa dos treinamentos da seleção, mas isso tem pessoas que são os técnicos das seleções, são pessoas que estão ligadas às seleções de base, que são incumbidas de fazer esse trabalho. E que eu tenho a maior confiança, que eu sei que também fazem muito bem. Mas esse trabalho ele começou a partir do momento que eu comecei a participar do treinamento da seleção de base do ano em que o Maurício era o treinador. E eu comecei e no ano de 2015 a prefeitura de Barueri resolveu acabar com o trabalho de base na cidade. E eu fiquei preocupado, mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu fui a, e quando eu fui assistir o treino da seleção feminina, sub-20 e sub-18, eu comecei a ver umas meninas interessantes treinando e com técnica apurada. Eu comecei a questionar, eu falei, pô, mas aquela grandona ali, como é o nome dela? Ah, aquela é a Diana. Pô, interessante aquela menina. Quanto tem de altura? Ah, ela tem 1,92 m. De onde é aquela menina? Ah, aquela menina é do Bradesco. Falei, ah, que interessante. Mas ela começou em Barueri. Falei, ah, começou em Barueri. Aquela baixinha levantadora ali, quem é? Tocava muito bem na bola. Falei, ah, aquela é a Jaqueline. De onde é? Ah, é do Bradesco. Falei, pô, outra menina do Bradesco é muito boa. Mas ela também é do projeto de Barueri. Falei, poxa, e aquela grandona atacante ali? Ah, aquela é a Tainara. Aquela é do Bradesco, mas ela começou no projeto de Barueri. Falei, peraí, mas quantas jogadoras começaram no projeto de Barueri que são da seleção sub-18 e sub-20? Ah, são 7 jogadoras. Eu falei, e acabou esse trabalho? De jeito nenhum, isso aí tem que voltar. Quando eu voltei a São Paulo, eu fui na prefeitura e conversei com o prefeito e com o secretário de esportes. Falei, olha, aconteceu isso, 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 eu vi um negócio lá que a gente não pode, a gente tem que voltar com esse trabalho. O voleibol brasileiro precisa disso. Vocês precisam me ajudar, vocês precisam fazer isso voltar. A gente, lógico, que não vai conseguir trazer essas minhas de volta, porque elas estão numa estrutura muito boa, inclusive muito bem coordenada pela Irma, no Bradesco. Mas a gente tem que continuar esse trabalho de base aqui, porque tem muito material humano interessante para a gente trazer e para a gente trabalhar. Vamos fazer isso, vamos tocar. E aí a gente retomou as categorias de base e nisso, 2 meses depois, volta a Tainara. Olha, eu quero voltar para cá, eu quero retomar. E aí volta uma, volta outra, enfim. E aí eu comecei a ver que esse trabalho era muito importante, não só para Barueri, mas para o vôlei brasileiro. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais
pelo trabalho que a Itália está fazendo, que se chama Clube Itália. Esse trabalho que a Itália está fazendo, ele começou em 2007, que começou com a ideia do Velasco. E ele implantou esse trabalho quando ele foi para o vôlei feminino. Ele começou a trazer essas meninas para morar primeiro em Ravenna, só contando um pouco a história para vocês. Primeiro em Ravenna, depois esse trabalho passou a ser realizado em Milão, e o masculino em Roma. E, logicamente, cada vez que eu tenho e tomo mais ciência do que está acontecendo no voleibol do mundo, essa minha preocupação, ela aumenta. Ela aumenta porque hoje a gente atravessa no Brasil, economicamente, um problema muito sério. A gente vê a dificuldade que nós estamos tendo para trabalhar, inclusive eu, aqui em Barueri, economicamente com dificuldades, botando dinheiro do próprio bolso há 3 anos, sem receber um único tostão, mesmo na equipe adulta. Então, mas isso é o que menos me importa. Me importa que nós somos um bando de abnegados e que a gente tira dinheiro do bolso, vai buscar a menina em casa. A gente continua fazendo por amor, por paixão, mas a gente corre atrás de patrocínio, a gente corre atrás do que pode para tentar fazer o melhor possível e tentar manter o voleibol brasileiro no lugar mais alto do pódio. A Confederação Brasileira, ela faz o seu papel, mas ela também tem a sua, os seus objetivos e também tem as suas seleções. Voltando, e depois eu retomo essa situação do Clube Itália, eu conversei muito a semana passada e essa semana para ter dados mais frescos para a gente poder falar sobre isso. Hoje a menina chega no Clube Itália com 15 anos, né, para jogar, com 14, 15 anos, para jogar o Campeonato Europeu Sub-16. Isso já é um handicap muito grande na Europa, né? Isso é muito importante. Então, ela já começa a morar em Milão, ela estuda pela manhã, em escola pública, e treina no período da tarde. E mora durante todo o ano lá em Milão. E, logicamente, a Itália deu um salto de qualidade muito grande a partir do momento que começou a fazer esse tipo de trabalho. E essa menina, alguns clubes pegam as suas melhores jogadoras. Vou dar um exemplo para vocês. Corneliano tem 5 jogadoras das categorias de base que hoje estão no projeto do Clube Itália. Elas ficam nesse Clube Itália até abril. Em abril, elas voltam para o clube para jogar o campeonato regional pelo Corneliano. Jogam o campeonato regional e retornam para o Clube Itália. E aí disputam o A2. Se elas têm um nível bom, elas podem jogar o A1, que é a divisão mais importante da Itália. Se o nível não for tão alto, elas escolhem junto à federação, que é a liga que comanda, jogar o campeonato de A2. Ou seja, essas jogadoras estão com uma formação muito forte. E aí Egonu, Sila, então, Quiriquela. É um grupo de jogadoras que já vem anos sendo formadas dessa maneira. E a Itália deu um salto de qualidade na base e também no adulto muito grande. Elas estão precocemente já jogando em alto nível. E isso tem feito muito a diferença. A Itália tem chegado nas primeiras colocações em quase todas as categorias. Aí, lógico, tem uma coisa que para mim sempre foi muito importante. Aí vocês poderiam me perguntar, mas o que é mais importante, o resultado ou a formação? Eu sempre fui pela formação. A gente tem que formar bem. E o que sempre significou para mim
a formação, a versatilidade. Eu sou contra treinador que especializa a jogadora precocemente. A minha escola é a escola da versatilidade. Eu fui formado numa escola de versatilidade. Os melhores jogadores e jogadoras que eu conheci foram formados nas escolas da versatilidade. Eu hoje fico vendo a seleção nacional quando eu tenho que trocar jogadoras de posição para executar um bloqueio na posição 2 ou na posição 4, eu tenho certos problemas, ou no bloqueio, ou eu tenho que fazer uma jogadora recepcionar numa determinada posição que eu encontro um determinado problema. Então, tem muita coisa que tem que ser discutida, tem que ser repensada, tem que ser trabalhada, porque a gente tem que perder mais tempo, mas esse perder significa ganhar tempo. Né? Ganhar tempo. Todos os fundamentos precisam ser bem treinados. Eu estava falando até com a Thaís há 4 dias atrás sobre exatamente especialização e versatilidade. E ela me disse, Zé, eu sempre fui treinada em todos, bem treinado em todos os fundamentos. Tanto é que poucas jogadoras de meio tocam tão bem na bola quanto ela toca. Então, eu acho que as nossas jogadoras, a gente sempre priorizou e ganhamos alguns campeonatos, ou vários campeonatos, porque a gente sempre priorizou exatamente essa versatilidade. A gente nunca se contentou ou achou que era normal uma jogadora central num levantamento dar 2 toques, ou num levantamento de manchete jogar a bola 4 metros longe da rede. Então, esse aprimoramento técnico, essa sutileza técnica, essa precisão técnica, a gente treina com muito capricho, com muito esmero. Tem que ter capricho, tem que ter técnica para fazer isso, mas para isso tem que ter treinamento, para fazer disso uma coisa muito natural, com muita precisão. Mas para isso se exige tempo. As nossas seleções de base hoje, muita gente cobra, né? Assim, os resultados da base. Hoje, nós temos 3 meses de treinamento, compreso o campeonato. É muito pouco. Mas as nossas condições econômicas hoje não são ideais. Hoje nós não podemos fazer isso. Não é que nós não queremos treinar mais tempo. Nós não temos condições de treinar mais tempo, mas a gente precisa encontrar meios de treinar mais. A gente precisa correr atrás de meios para treinar mais. Se a gente quiser competir de igual para igual com as outras seleções do mundo, que isso é uma coisa que está se fazendo no mundo inteiro. E eu tive a disposição de ligar para o técnico da Alemanha, para o técnico da Holanda, para um amigo meu que está trabalhando na Polônia. Todos os times estão fazendo isso na Europa. E se nós não abrirmos os nossos olhos, a gente vai ficar para trás. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porém, eu posso dizer para vocês que hoje a gente está fazendo um trabalho muito legal nas categorias de base e que eu tenho a maior confiança. Hoje nós temos um laboratório sendo feito, que são jogadoras que são selecionadas, por exemplo, em todos esses campeonatos que a gente ouviu aí no vídeo que a gente assistiu, e que essas jogadoras vão ser avaliadas, né, pelos nossos treinadores, e que são jogadoras. Eu nunca vi tanta gente alta na minha vida. Não é que a gente também só está dando prioridade para essas jogadoras altas, mas hoje a gente tem assim 8, 10 jogadoras acima de 1,90 m, coisa que a gente nunca teve. Um biotipo
fantástico está aparecendo no voleibol brasileiro para nós trabalharmos. Isso está sendo fantástico, porque está se trabalhando bem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, no Ceará, em Brasília, enfim, em Pernambuco. Tem gente aparecendo no Maranhão, tem gente aparecendo de todo lugar do Brasil. E isso está sendo muito positivo. Lógico que nós gostaríamos de mais gente. E a gente sabe que tem mais, e que a gente perde muita gente. A gente precisa entender e saber como é que a gente podia trazer mais jogadoras, podia descobrir mais jogadoras para a gente avaliar melhor, para a gente não perder tanto talento assim. E a gente erra, a gente comete erros. Eu gostaria de que vocês também nos ajudassem. A gente comete muitos erros. E aí eu acho que a gente precisa se ajudar, né? Não é lógico que a minha preocupação ela é grande com a seleção adulta, com os resultados da seleção adulta, que é onde as coisas acontecem, mas se não for a base, a sustentação, a gente não vai ter resultado lá em cima. Então, esse carinho, esse trabalho, a gente tem que ter. A base é o começo, mas também o fim. E se esse trabalho a gente não melhorar, se esse trabalho não for feito com muita dedicação e economicamente a gente não tiver um dinheiro disponível para fazer, a gente vai ficar defasado em relação ao mundo. Isso é o que eu tenho acompanhado, isso é o que eu tenho visto. Agora, acho que a gente tem um trabalho bom sendo feito, biotipo, como eu disse, está aparecendo. A baixinha, eu vou falar da baixinha, porque senão vão dizer assim, ah, mas ele só falou de gente alta. Muito pelo contrário, acho que a baixinha tem vez sim. Lógico que quanto mais altas a gente tiver, a gente sabe que elas são demorar mais tempo para dar o resultado, mas quando elas forem melhores coordenadas, aprenderem a jogar o jogo, a gente vai ter um resultado bem interessante. E vou dar um dado para vocês de uma jogadora. Eu conversei há 2 semanas atrás com Giovanni Guidetti e falava da Gabi. A Gabi que jogou no campeonato pelo Vakif Bank da Turquia. A Gabi no campeonato turco bateu 90% de passe. É uma coisa absurda. No mundo é uma coisa absurda. Hoje a Gabi é a melhor passadora que nós temos na seleção e a melhor passadora do mundo. Isso é um motivo de muita satisfação. É uma jogadora que o mundo quer. E é uma jogadora que foi formada no Brasil e a gente fica muito otimista com isso. Então a baixinha tem vez, mas tem que ser uma jogadora de um naipe bastante interessante e ela é fora de série. Então eu acho que tem muita coisa sendo feita, a confederação tem trabalhado muito, os técnicos, que são os técnicos das seleções, tanto o Ayrton quanto o Wilmer, têm feito um bom trabalho. Nós somos sexto colocados no último Mundial na Sub-20, terceiro colocados na Sub-18. Uma notícia boa que nós tivemos agora recentemente, eu estava muito preocupado que um dos maiores talentos nosso estava indo para a França, que é a Ana Cristina, mas ela acertou com o time do Rio de Janeiro e eu fiquei muito feliz com essa decisão. Eu estava até preocupado que ela fosse naturalizar francesa, mas graças a Deus ela vai continuar no Brasil. Ela que estava em São Caetano, jogou pelo Pinheiros no último campeonato e agora está se transferindo para o Rio. E é uma jogadora excepcional, de 1,92 m, que passa, que ataca muito bem, que pode jogar como saída. Enfim, a gente tem na formação muitas jogadoras importantes aí aparecendo e que vão dar muitas alegrias para a gente. Falando um pouquinho também de seleção nacional, e que depois eu não vou me estender muito, senão a gente depois também não vai abrir para perguntas.
Essa pandemia mudou um pouco a nossa estratégia, né, de treinamento, de planejamento. E não podia ser diferente. Mas ainda nós estamos com esperança de poder reunir a seleção pelo menos um pouco, para nós treinarmos e tentarmos alguns amistosos antes do início da Superliga. Seria importante, pelo menos, para reunir um grupo e a gente já monitorar para os Jogos Olímpicos que, tomara a Deus, que se realize começando dia 23 de julho do ano que vem. A única seleção que eu tenho notícia que já se reuniu foi a Sérvia. A Itália também está aguardando, a Turquia não vai se reunir esse ano, mas o Japão já abriram também o centro japonês para treinamento em Tóquio, talvez se reúna para treinamento. Então, alguns times estão esperando exatamente para ver. Os Estados Unidos, o Kirali também está esperando nos Estados Unidos para ver se consegue fazer alguns amistosos. Não vai ter campeonato oficial esse ano, isso é muito ruim, mas não tem outra alternativa. E acho que o time do Brasil, nós tivemos um quadriênio muito complicado esse ano, com algumas contusões, mas eu acho que nós temos uma geração bastante interessante. Se nós conseguirmos essas jogadoras todas inteiras, todas bem, a gente vai conseguir jogar de igual para igual com o mundo inteiro. Algumas seleções estão acima no nível das outras, né? Eu acho que hoje eu reputo a China e Sérvia e Estados Unidos como as melhores seleções no mundo. Depois a Itália vem e aí o Brasil está nesse bolo. Mas Olimpíada é sempre um segredo, né? A gente nunca. Tudo depende do cruzamento, tudo depende da fase de classificação e do cruzamento, e tudo pode acontecer. Mas eu acredito piamente do nosso time. Acho que a gente conseguiu recuperar algumas jogadoras importantes aí, principalmente o caso da Thaísa, né? Que era uma jogadora que quase estava perdida aí para o voleibol e está voltando na sua melhor condição, uma jogadora que ainda é importante para a seleção nacional, uma das melhores centrais do mundo. E acho que é isso, essa é a nossa escola, esses vão ser os nossos desafios, e o desafio grande que eu vejo é exatamente a gente conseguir transformar esse nosso trabalho da base, voltar a participar do Campeonato Sul-Americano Sub-16, a gente conseguir fazer uma seleção mais permanente de base, com mais tempo de treinamento. Eu sei que os clubes precisam treinar também, mas a gente precisa entender que também a formação dessas jogadoras é importante, não posso esquecer dos clubes, mas a seleção nacional é uma grande vitrine. Então, fica aí a minha preocupação, fica aí para a gente poder discutir, para a gente poder trocar opiniões, ideias, né? Porque eu também não posso pensar só em seleção nacional, eu sei que tem os clubes, eu sei que tem muita gente que trabalha, muita gente que se dedica. Eu também estou no meio, né? Porque eu também tenho clube, eu também tenho jogadoras que participam de seleção nacional, mas eu vejo que a gente precisa cada vez melhorar mais esse movimento, esse desenvolvimento dessas jogadoras e procurar cada vez mais talentos para melhorar os nossos campeonatos regionais, os nossos campeonatos nacionais e a nossa seleção nacional. Tá? Rada, eu acho que seria bom a gente abrir para as perguntas. Vou permitir que na hora essas duas pessoas até abram o microfone. Na quinta-feira passada, a gente teve o Renan aqui. E aí eu queria que o Renan agora retribuísse e fizesse uma pergunta para você. Agora, por onde anda o Renan, que eu não sei. Não sei se está aberto aí. Alô? Alô? Pode falar, Renan.
Errada. Pois é, beleza? Bem, Renan, Beleza, parabéns aí, cara. A gente percebe que as preocupações são basicamente as mesmas. A gente está sempre com um olho no gato e um no peixe, ou seja, sempre tentando buscar resultados importantes e ao mesmo tempo atento sempre ao que acontece na base, enfim, nas categorias menores e o movimento todo no Brasil. É muito importante esse teu testemunho, Zé, quando você diz que a importância dos clubes, né, na formação dos atletas, a importância das entidades, a importância do tempo de treinamento também nas seleções brasileiras. A gente sabe que hoje, talvez, o grande diferencial aí das equipes, principalmente europeias, e no masculino, a Argentina, esses garotos estão jogando num nível melhor internacionalmente falando, né? Então, assim, eu estou aqui mais do que qualquer coisa, muito atento, né, a tudo que você está falando, porque tem muito sentido também no masculino. Semana passada também provoquei um pouco esse assunto, né? E eu concordo com você também que às vezes a gente fica muito preocupado que a base tenha resultados importantes. Claro que a gente quer ter sempre resultados importantes, na medida, inclusive, que as categorias vão aumentando de idade. Mas a gente se preocupa muito com a formação do atleta, né? Um trabalho de técnica individual, desenvolvimento da técnica desses atletas é muito, muito importante, né? Hoje, no masculino, a gente percebe que chegam jogadores que têm uma dificuldade tremenda de dar manchete, por exemplo, porque essa condição de poder passar o saque float, né, de toque, muitas vezes deixa de lado a técnica individual e isso faz uma diferença tremenda. Então, a minha pergunta para vocês é, eu diria, em cima de tudo isso que foi falado, tal, qual seria o tempo ideal que você acha, né, para, num ano normal, não um ano olímpico, mas num ano normal, para as categorias, né? Primeiro para o sub-18, sub-20 e depois para adulta. Qual que seria teu sonho de consumo, assim, para que você acha que seria o ideal? Renan, eu acho que da base, eu acho que de 5 meses eu acho que seria interessante. 5 meses, mas eu acho que aí precisaria. A gente tem que pensar na seleção e tem que pensar também nos clubes. Teria que haver uma via de meio para não prejudicar os clubes, para os clubes também poderem usar essas jogadoras nos campeonatos regionais, mas aí deveria haver um bom senso dos dois lados, né? Porque todo mundo quer ganhar, todo mundo quer resolver a sua vida, mas a gente também tem que ver o lado atleta, o lado das entidades. Tem o lado do clube, tem o lado da seleção, tem o treinador, enfim. A gente tem que um calendário onde isso pudesse agregar as duas coisas. Eu estava conversando com a dirigente lá do Corinthians hoje e ela me explicava essa situação. As jogadoras elas jogam o A2 na Itália, que é a segunda divisão, né? Que hoje é uma divisão importante, tem até estrangeiras jogando no A2 e boas estrangeiras. E essas jogadoras têm 17, 18 anos que estão do Corneliano lá. E em abril elas voltam para jogar os campeonatos regionais. Voltam ali 3, 4 meses para o clube e depois elas voltam para a seleção nacional. Então, se houvesse uma possibilidade de ajustar esse calendário, mas adequar, eu acho que seria muito legal. Mas isso é uma coisa que foi sempre muito difícil, né? Porque os clubes querem a jogadora também um ano inteiro, a seleção quer a jogadora também um bom período, porque jogar um campeonato mundial treinando 3 meses é impossível. Eu joguei um campeonato mundial treinando 2 meses, esse de 91, tanto a seleção, mas é impossível. Só que essas jogadoras todas que eu citei para vocês já participavam
do Campeonato Brasileiro, não era Superliga na época. Daqueles nomes que eu sabia, eu jogava no Minas, Ana Paula jogava no Minas, Ilma jogava no Minas, Andréa Marques no Pão de Açúcar, Patrícia Coco no Pão de Açúcar, Kika, Pão de Açúcar, Karen Rodrigues no Leites Nestlé, enfim, todas elas jogavam em clubes e jogavam Campeonato Brasileiro. E a seleção nacional, Renan, adulta, eu acho que tem que ser 6 meses, não tem como ser menos do que isso. Para jogar os campeonatos, para se preparar para os campeonatos, Olimpíadas, jogar contra as melhores seleções do mundo, senão você vai ficar atrás. Não tem jeito. Não tem a menor condição. Obrigado, Zé. Eu peço desculpas aí que eu estou sem o vídeo, eu não sei o porquê, né? E meus filhos não estão aqui por perto para me ajudar, então fico meio perdido. Estou só com o áudio aqui. Obrigado, Zé. Grande abraço, parabéns. Na próxima quinta-feira, nós vamos ter aqui mais um bicampeão olímpico, que será o Giovanni Gávio, falando com vocês. Então, Giovanni, dá uma palhinha do que vai ser semana que vem e emenda com uma pergunta para o Zé. Porrada. Boa noite a todos. Poxa, oportunidade sensacional, né, de poder acompanhar um pouco mais de perto nossos gurus aí. Zé, obrigado por tudo aí que você fez e faz pelo vôlei brasileiro, porque você pode ter certeza que tem muita gente aí seguindo teus passos e eu acho que isso é muito bom. Bom, semana que vem eu vou falar um pouco sobre a seleção sub-21, compartilhar algumas coisas que eu venho pensando, que vai muito na direção que o Zé tá falando aqui. Talvez um calendário, estou conversando muito com a Júlia também, a coordenadora, para ver se a gente faz um calendário diferente, talvez compartilhando alguns momentos clube, seleção e tal, para que a gente intercale competições nacionais, né? Mas isso requer uma série de adaptações, questões de seguro, questões bem burocráticas e administrativas que a gente está estudando aí, que eu acho que podem ser no futuro interessantes para o nosso formato. Mas vamos lá, Zé. Desde que me tornei treinador, algumas oportunidades que tenho, eu aproveito para te ligar. Ou quando eu encontro com você em Saquarema, tem sempre uma oportunidade de aprender, né? Como tem muitos treinadores aqui, eu acho que seria uma oportunidade legal. Até fica aí uma dica, né? Eu acho que a gente devia fazer isso mais vezes, independente da pandemia, né? Colocar aí os nossos grandes treinadores para falar com a gente. Algumas perguntas aqui foram nesse sentido, né? Se poderia ter mais momentos como esse. Uma das coisas que você sempre me pergunta, e você tocou nesse assunto hoje, é a questão da técnica. Você pergunta, e aí, você está dando treino técnico? Você está fazendo o teu treino técnico? Como é que você está fazendo o teu treino técnico, né? Então, acho que um pouco da nossa geração lá, né, de 92, quando a gente tinha 8 horas de treino por dia, que a gente fazia toque, manchete pra caramba, 30 minutos de toque, 30 minutos de manchete, e aí vira manchete para cima, manchete para baixo, manchete aí, né? Hoje em dia isso meio que acabou, né? Técnicos estão simplificando o treino, a garotada já não tem mais essa paciência. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Tem sempre uma pergunta que eu faço para você também, e fiz algumas vezes. Você sempre foi muito... foi sensacional, assim. Gira por dentro ou gira por fora, Zé? Acho que você podia compartilhar com os treinadores. Gira pelos dois lados. Isso aí que o Giovanni está me perguntando é o seguinte: o levantamento fala um pouquinho para a galera aí sobre isso, Zé, que eu acho que é muito legal. E o levantamento de costas. É o seguinte: como eu disse, eu venho de uma escola. Nós tivemos, teríamos um papo até de manhã para falar de técnica. Eu venho de uma escola, como eu disse, que é a escola japonesa. E nesse interim de 76, quando a gente foi fazer o aprendizado lá no Japão, nós tivemos um assistente técnico chamado Nobuhiro Imai. E o Imai veio para o Brasil e
veio falando japonês, nada, nenhuma palavra de português, nada, zero. E aprendeu a falar aqui, depois acabou morando aqui, construiu família aqui, ou seja, mas esse cara, ele foi excepcional em todos os sentidos para a gente. A garotada daquela geração, porque ele nos ensinou movimentos que nós não tínhamos a menor ideia. Nós imitávamos, nós tentávamos fazer muitos movimentos que os nossos grandes jogadores faziam, né? E que eu citei o nome de muitos deles. Mas aí vem o Imai e começa a treinar a gente de uma maneira diferente. E aí o Imai pega os levantadores da época, da seleção, que era o William, Bebeto, eu, naquela geração de 76, e começa a mostrar o levantamento pelo ombro esquerdo. E fazia a gente girar o levantamento pelo ombro esquerdo, a bola saindo pelo ombro esquerdo, para que a gente automaticamente fizesse o giro e cobrisse. Então, nós aprendemos, a nossa técnica é o levantamento pelo ombro esquerdo, né? A bola centralizada no osso, mas um pouquinho à esquerda do levantamento saindo pelo ombro esquerdo para a gente fazer o giro pela perna direita e ter 1 metro de cobertura para executar no movimento seguinte, porque sempre tem um movimento depois do levantamento, que é a cobertura do ataque. Quando você levanta pelo ombro direito e está próximo à rede, é impossível de você cobrir. Correto? Ou quem consegue cobrir quando levanta pelo ombro direito? Só que você tem que saber as duas técnicas. Porque quando a bola sai da rede, você tem que saber tocar pelo ombro direito. A maioria dos jogadores dessa nova geração, ou 90% dos jogadores dessa nova geração, tocam pelo ombro direito o levantamento de costas. Eu sempre ensino dos dois lados, mas poucos sabem levantar pelo ombro esquerdo. Então, os meus levantadores, ou as minhas levantadoras, aprenderam a tocar pelo ombro esquerdo. Depois elas aprendem a tocar pelo ombro direito, entendeu? Eu nunca ensino tocar pelo ombro direito direto, por causa do sistema da cobertura. A bola, quando sai da rede, eu ensino a tocar pelo ombro direito. Então, ela tem que saber as duas formas de tocar na bola, não só pelo ombro direito. Está explicado, Giovanni? Obrigado aí, um abraço a todos. Valeu. Desculpa, boa noite a todos aí. Espero vocês quinta-feira que vem também. Não vai ser na altura do Zé nem do Renan, não, mas a gente vai bater um papo melhor, com certeza melhor. Um beijo, Zé. Fica com Deus. Cara. Beijo grande. Obrigado pela medalha. Você teve uma grande participação. Abraço, Didio. Valeu, Renan. Direito ou pelo lado esquerdo, por isso que ele ficou como atacante. Zé, muitas perguntas aqui e algumas são meio parecidas, então dá para o pessoal entender que na resposta do Zé vai atingir um pouquinho da pergunta de cada um. Depois eu tenho uma pergunta para te fazer, cara. Não é melhor deixar para o privado depois, para não me deixar em má situação? Eu sempre tive uma curiosidade, cara. Pois não. Porque é uma coisa que sempre me chamou a atenção, você como treinador. É impressionante, uma coisa que eu ficava assim, falei, como é que esse cara consegue? Como é que você consegue memorizar tanto as jogadas, quando aconteceu, o momento que aconteceu, o movimento que aconteceu? Isso é uma coisa que eu tentei pegar muito de você, sabia? Essas coisas são importantes, eu acho. É uma coisa gozada, muita gente talvez não saiba. O Zé foi meu atleta, eu fui técnico do Zé Roberto em 1983. Eu acho que o Zé deve ser uns 2 anos mais velho do que eu, mas eu comecei muito novo como treinador e fui ser treinador do Atlético Mineiro em 83 e o Zé foi um dos levantadores. E eu vou te dizer uma coisa que é impressionante.
eu consigo me lembrar melhor de detalhes dos anos 70, 80 do voleibol, 90, do que de um período mais recente. Eu não sei se é. Entrou uma, entrou uma página aqui no meio do negócio, eu não sei. Eu parei de ver todo mundo, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Alô? Giovanni, você compartilhou a sua tela do computador. Você está compartilhando a tela do computador. Não é a minha, não, Renato. Não? Não, é só aí alguém que está salvando a tela, não é a minha, não. Radamés, a gente vai tirar a tela, mas a gente está te ouvindo. Tá bom, tá bom. Então, eu tenho uma facilidade de recordar de detalhes, pessoas. Você vê naquele nosso grupo dos Olímpicos, quando tem coisa de 1971, 72, eu tinha 13, 14 anos, eu consigo me lembrar daqueles detalhes todos. Eu acho que à medida que a coisa foi ficando mais séria, eu fui esquecendo um pouco mais. Quando era mais lúdico, quando era mais prazeroso, eu conseguia decorar melhor. Mas isso eu acho que é característica. Eu fui um treinador que a minha formação, meu pai era vice-presidente de futebol do Flamengo e depois ficou muito tempo como supervisor de futebol na CBF. Então, a minha formação era muito mais de treinador de futebol. Na minha casa, eu ficava conversando com Cláudio Coutinho, Oswaldo Brandão, Zagallo, esse pessoal todo, e eu acabei indo parar no voleibol por causa do Bebeto de Freitas, que foi meu primeiro treinador. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu procurei, na minha vida toda, procurar o melhor de cada treinador. Então, eu ia para jogos, não ficava nem às vezes prestando atenção ao jogo, prestava atenção no movimento do treinador no banco, a forma como ele se dirigia aos jogadores e tal. Então, eu acho que eu desenvolvi muito esse lado de memorizar, de guardar essas coisas, e é uma coisa que me dá prazer até hoje. E a outra coisa que eu memorizo muito é número. Então, quando tem Luciano Huck aos sábados, eu fico competindo com os garotos aqui nas contas de matemática. Em alguns casos eu ganho, na maioria eu perco, mas eu chego perto daqueles garotos bons de matemática. Tá? Mas, Zé, deixa eu botar aqui, tem muita gente fazendo pergunta aqui para você. Muitos querem saber, existe alguma maneira de equiparar ou diminuir a diferença das categorias juvenil, sub-21 para a categoria adulta? Eu acho que a sub-21, eu acho que, na realidade, eu até liguei para a Federação Internacional para falar sobre esse assunto. Porque eu não consegui entender até hoje por quê, e ninguém conseguiu me explicar, no feminino, nós temos o Mundial Sub-18 e Sub-20, e no masculino nós temos Sub-19 e Sub-21. Por que tem essa diferença no voleibol do mundo? Só que ninguém sabe explicar, ninguém soube me dizer. E isso já existe, essa regra, já há uns 10 anos. E até a gente, eu acho que como confederação, a gente precisa escrever alguma coisa para tentar mudar isso, porque as nossas jogadoras, ou do mundo, né, perdem um ano em relação aos rapazes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós temos uma geração aí que está saindo da Sub-20, que é a Tainara, Júlia Bergman, Kênia, Diana, que são todas 2000 e que poderiam ter mais um ano jogando, mas que não vão poder jogar. Se tivesse um campeonato, por exemplo, né? Mas não vão poder jogar. Então, é uma situação que a gente perde um ano com elas. É uma geração que poderia estar aproveitando um ano a mais.
Aí tem o Sub-23 que colocaram só de 4 em 4 anos. Então, acho que tem certas coisas que a gente poderia também mandar a nossa opinião para a Federação Internacional para tentar mudar algumas opiniões lá, que tem certas coisas que eu não sei quem é que dá essas ideias e essas ideias são aprovadas. Agora, acho que essas diferenças do sub-21 para o adulto, eu acho que depende muito da jogadora. Eu não vejo tanta diferença assim. Eu acho que talvez a gente esteja atrasado na preparação delas. Porque jogadoras com 20, 21 anos já deveriam estar voando. Eu vou dar exemplo para vocês. A Mari, com 19 anos, foi titular da seleção nacional na Olimpíada de 2004, fazendo 37 pontos nos Jogos Olímpicos. A Natália jogou Copa do Mundo de 2007 com 16 anos. Então, eu acho que isso é mais o trabalho. Eu acho que a gente precisa acelerar um pouquinho esse trabalho. Eu acho que essa defasagem ela não pode existir. Eu acho que a jogadora com 18, 19 anos, ela já tem que estar sendo titular da sua equipe. Esse sempre foi o nosso vôlei. Por isso que eu sempre digo, jogadoras jovens, elas podem sim estar na seleção nacional. Esse ano, por exemplo, não me importa se fique sabendo ou não, porque eu já falei com a mãe dela até, a Ana Cristina, que foi um papo nosso aqui, era uma jogadora que eu tinha vontade de convocar o ano passado. E que eu tinha vontade de convocar esse ano para fazer alguns jogos. Com 16 anos. Por que não? Ela é fora da curva. Então, se ela merece uma convocação, merece ser vista, né? Ainda uma criança. Não, é um adolescente, 16 anos, mas ela tem atribuições importantes com 16 anos. Vamos ver como é que ela está, vamos ver. Eu acho que 20 anos, 19 anos, a jogadora é para ser titular dos times já. Tive um exemplo, quando eu estava como técnico da seleção, eu convoquei o Dante com 17 anos e com 19 ele foi titular na Olimpíada lá comigo em Sydney, né? Zé, muitos estão perguntando se você acha que, o Renan até tocou nesse assunto, só os CBIs e os CBS são suficientes para a nossa garotada ganhar experiência? Não acho. Eu não acho. Eu acho que quanto mais torneios... Hoje, felizmente, a gente tem mais torneios acontecendo. Nós temos a Copa Paraná, a gente Copa Cidade Maravilhosa, Taça Cidade Maravilhosa, a gente tem outros torneios sendo realizados e muito mais poderiam ter, né, que ajudam no desenvolvimento dessas jogadoras. Eu acho que quanto mais essas jogadoras jogarem, mais campeonatos tiverem, melhor elas vão estar. Eu acho que isso é que a gente precisa entender agora. Tudo passa pelo lado econômico. Lógico, a gente sabe disso. Os nossos jogadores, a gente sempre fala nos nossos grupos, aos torneios de Cambuqueira, torneios de Poços de Caldas, os campeonatos que nós participávamos. Até hoje a gente lembra desses campeonatos. Então, são campeonatos importantes. Se você falar um campeonato importante hoje, além desses que você citou, a Copa Paraná, hoje, é um campeonato extremamente importante. A Copa que é realizada em Minas hoje. Então, essas Copas, esses campeonatos, são muito importantes. O seu Elcio, por exemplo, que é uma pessoa extremamente maravilhosa, importante do nosso vôlei, sempre realizou campeonatos em Poços de Caldas, mas são pessoas que corriam atrás para realizar, porque gostavam de ver, as cidades gostavam de ter esses campeonatos lá, de hospedar esses campeonatos lá. Essas iniciativas sempre foram importantes. Então, quanto mais campeonatos nós tivermos, mais experiências essas jogadoras puderem ter, né, mais elas vão melhorar, mais elas vão poder usufruir e com certeza evoluir.
Nós temos a Copa, se não me falha a memória, a Copa Estrela na cidade de Juí, lá com Alex Lane. Exatamente. Né? A Copa Cidade Maravilhosa aqui no Rio de Janeiro. E eu posso cometer um erro, eu não gostaria de cometer um erro, mas no Rio Grande do Norte, me parece que o Afrânio faz uma Copa reunindo muitas equipes do Nordeste brasileiro. Mas o problema maior é o que você fala, nossa distância é tão grande que os problemas econômicos não permitem que as equipes se desloquem tanto e aí isso prejudica o desenvolvimento dos atletas. Rada, nós sempre tivemos trabalhos maravilhosos no Norte e Nordeste. Sempre. Nós sempre tivemos bons jogadores, ótimos jogadores e jogadoras. Infelizmente, essa distância é complicada. E como a economia começa tem um lado mais complicado ainda. Então, nós temos várias dificuldades. A gente tenta de um lado, tenta do outro. Como é que a gente vai poder ajudar? Como é que a gente pode melhorar essa situação? A gente precisa também ouvir as pessoas, a gente precisa tentar ajudar, mas não dá para... Não vamos ter resposta para todas as perguntas e todas as soluções para tudo, entendeu? A gente precisa tentar resolver muitas coisas, mas não é simples. Aqui é uma ferramenta que chegou e certamente vai dar para a gente diminuir um pouco da distância do conhecimento técnico, mas lá a prática é um pouco mais difícil. Outras perguntas antigamente tinha o projeto dos treinadores de referência e que deixou de existir desde 2014, me parece que está escrito. Muita gente pergunta por que os treinadores, vencedores de CBS, vencedores de curso, não recebem o prêmio de ter a possibilidade de acompanhar os treinamentos das nossas seleções lá no CDV. Aí eu acho até que a Júlia pode me ajudar se eu falar uma besteira aqui, mas existem vários pedidos para que os treinadores acompanhem os nossos treinamentos. Como são tantos pedidos, a gente limitou a 1 semana de permanência lá no CDV. Só que esses pedidos têm que vir através dos presidentes das suas federações. Então, vocês encaminham o pedido ao presidente das suas federações, eles encaminham a CBV para que a Júlia, junto com os supervisores, o Caetano, que inclusive está aqui nos assistindo, e aí eles vão escalonando para que vocês possam ir lá passar 1 semana assistindo os nossos treinamentos. Então, essa é uma pergunta até que eu estou respondendo, porque talvez seja mais fácil para nós da parte administrativa do que para o próprio Zé. Aí, Zé, a pergunta deles era: será que se fossem formados centros de treinamentos em todas as nas 5 regiões do país, e lá fosse feita uma seleção dos atletas daqueles estados, para que depois fizesse uma última peneira para que eles chegassem à seleção brasileira, se isso não seria uma grande vantagem para o nosso país? Eu acho que isso é uma grande ideia. Eu até falei com o Giovanni, como eu disse, há 2 semanas atrás. Vou dar um exemplo da Turquia. A Turquia hoje tem 4 locais de treinamento: Izmir, Ankara, Istambul e Bursa. E isso facilita muito o trabalho que as seleções turcas estão fazendo. Mas isso depende de grana, de dinheiro. Seria ideal. Já pensou se nós, no Brasil, tivéssemos 5 centros de treinamento distribuídos pelo Brasil? Que não fosse uma estrutura, não precisava ser nada excepcional, que fosse um ginásio para que a gente pudesse receber com um refeitório, com acomodações simples, mas que pudesse receber as pessoas, as atletas, a comissão técnica. Mas fica aí o nosso desafio. Eu acho que é um sonho que a Confederação pode pensar no futuro em realizar, né? Porque as ideias têm, as pessoas querem, e acho que é o caminho, né? O Zé está falando, eu estou lendo o papel que já está aqui, e, ao mesmo tempo, eu estou lendo algumas pessoas aqui escrevendo outras coisas.
Por exemplo, quando o Zé falou da Ana Cristina, teve gente que perguntou aqui da Ana Cristina. Tem uma pergunta, Zé, quando se fala que a pirâmide está invertida, que hoje tem poucas equipes participando da base, aí entra também a pergunta se você acha que nos jogos escolares deveria ter restrições a não ter líbero, o 4-2 ser sem infiltração, não especializar tão cedo os atletas, e como você acha que os atletas estão chegando nas seleções de base, técnica e fisicamente? Olha, eu acho que quanto menos, já falei desde o início, quanto menos especializar, melhor. Essa coisa de especializar na base é um grande problema. Lógico que essa coisa do líbero é sempre complicado, né? Porque hoje, sou líbero, e desde 12, 13 anos já está especializando líbero. E é difícil. Hoje, eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2000, quando foi uma das melhores atacantes do Brasil, acho que 2015, na M, era atacante. Jogou como atacante, a seleção ficou, acho que em 11º colocado no Campeonato Mundial. E hoje ela é uma das 5, 6 melhores líberos do Brasil. E ela foi uma das melhores atacantes ali. É a função dela. Se a gente continuasse com a Naemi atacando, ela ataca bem, é danada atacando, mas não dá para ela atacar. No voleibol atual é complicado. Eu acho que os jogos escolares deveriam ser proibido quanto mais deixar a coisa acontecer sem especializar, melhor. E a outra, Rada? Agora eu já estou pensando em outra. Peraí, deixa eu voltar aqui. Como os atletas, você acha que os atletas estão chegando? A gente está, quando elas chegam para avaliação, elas têm uma ficha onde elas são avaliadas em todos os fundamentos. E, logicamente, os técnicos que fazem as avaliações, eles sabem muito bem aquilo que estão avaliando. As jogadoras mais altas, da forma, o movimento, onde é que elas precisam melhorar, o que elas precisam se desenvolver. Algumas estão chegando com uma formação legal, porque o técnico gosta da parte técnica, que é bem Caxias no movimento, que é aplicado, que vem de uma escola. Outras não tanto. Não se preocupam tanto com o movimento de pernas, com o quadril, com os braços, dão manchete de qualquer jeito, o toque sai de qualquer jeito, a movimentação não é adequada. Então tem que se voltar tudo, se fazer todo um trabalho. Mas, lógico que quais são as prioridades que a gente muitas vezes está dando? A gente vê uma menina de 1,95 m, 97 m, que a gente tem 4, 5 nessa altura hoje. E altura, ela já tem. Altura, o jogo, a técnica, a gente pode dar. A gente pode ensinar. A gente pode fazer com que ela aprenda. Para baixinha, a gente não pode dar altura. Então, é mais fácil, isso é uma frase do Toroca, né? É mais fácil a gente ensinar a grandona a dar manchete, a tocar, a se movimentar, e que ela vai crescer com o tempo, vai ficar coordenada, e haja vista as grandonas que nós temos aí, que nos ajudaram a ganhar medalhas. E é isso, eu acho que a gente tem hoje um caminho bacana, mas eu acho que poderiam vir melhores formadas. Mas não está ruim, não. Não está ruim, não. Tá legal. Tem algumas que eu olho assim, eu fico emocionado de ver. Eu não vou citar nomes aqui, porque tem gente que está formando muito bem. E lógico que tem escolas muito boas, né, que a gente está vendo aí.
Pô, pessoal do Paraná, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, caramba, tem aparecido umas meninas 2 metros, apareceu uma menina 1,97 m, 3 ou 4. Tá bonito, tá bonito. Agora, se essas meninas aprenderem a jogar voleibol, a gente vai brigar com o mundo. E elas devem ser altas mesmo, que quando você foi falar, quando ela chega, eu olho, você ficou olhando para o teto, então é sinal de que elas são altas mesmo. Zé, a pergunta é quais serão as suas prioridades nesse retorno e se você tem ideia do protocolo com que a Sérvia e o Japão retornaram, quais os principais cuidados? Todos os cuidados são esses que a gente está ouvindo o tempo todo, de ver como é que as coisas estão acontecendo, dos cuidados do teste, e depois de uma em cada quarto, né, de treinar com máscara, de todo o ambiente ser, enfim, pulverizado, com álcool e tal, enfim, a maior higiene possível. Então, é nesse aspecto que eles estão voltando, que eles estão tentando caminhar, né? Porque eles já estão no outro nível. O que os técnicos me passaram é que eles estão praticamente 45 dias a 2 meses na nossa frente. O que nós estamos passando agora, eles já passaram. Então, a vida na Turquia já voltou ao normal, está tudo aberto. Na Itália também. Então, as coisas estão caminhando mais naturalmente, né? E aí tudo sendo resolvido, mais ainda os cuidados sendo tomados, higiene é a coisa principal que está sendo vista e para que nada aconteça. Principalmente, eles começaram, Rada, com grupos, né? Não treinando com o time todo, treinando em grupos de 4, depois foram aumentando para grupos de 6, depois grupos de 8, até chegar num grupo total do time. Um dos treinadores que fez tanto pelo nosso país está fazendo uma pergunta aqui, Zé, que é o Percy. Ele está perguntando se não seria oportuno a gente ter uma padronização em como jogar nas nossas categorias de base, em todas as federações, campeonatos, CBI, jogos escolares, copas e taças, para que a gente tivesse uma forma simplificada e de encontro às nossas reais necessidades em formar jogadoras universais, tais quais você citou, que seria o melhor caminho? Bom, primeiro, dizer da minha admiração pelo Percy e o trabalho que ele realizou junto à seleção masculina de base do Brasil. Ele e o Marco Lebat, né, fizeram um grande trabalho e com tantas gerações aí. E o Percy trabalha bem no feminino também. Eu acho que seria bem interessante essa unificação, né? Mas isso não é simples de fazer. Você pode dar todos os parâmetros de como. O que a gente está fazendo na seleção nacional hoje, com os técnicos das seleções de base? A gente tem discutido muito fundamento por fundamento. Como treinar o passe, como treinar a defesa, como treinar o bloqueio, como treinar o ataque. Então, nossas jogadoras de base, quando elas chegam já no laboratório, desde que elas chegam ali e que elas são avaliadas, quando elas começarem a treinar, elas vão começar a treinar dentro desse padrão, desses movimentos que já são pré-estabelecidos, para que quando elas chegarem no adulto, elas já estão familiarizadas com aquela movimentação. Entendeu, Rad? Isso seria legal se fosse a nível nacional, né? Porque nós temos ótimos treinadores. Já pensou se a gente conseguisse padronizar com esses treinadores todos? Vamos discutir como é que a gente vai passar, como é que a gente vai defender. Ah, eu gosto da defesa assim. O outro vai, eu gosto assim. Mas por que você gosta assim? Por que você treina o teu time assim? Quais são os benefícios da defesa quando você treina assim?
Por que você treina o seu bloqueio com a passada lateral e não cruzada? Como é que você treina o último momento da entrada do braço? Por que você ataca dessa maneira a bola do fundo? Por que você quer que o seu saque entre dessa maneira? Por que você treina mais flutuante e não tanto o saque viagem? Então, eu acho que tem tanta coisa que poderia ser discutida, mas não é muito simples. É mais fácil quando a gente se junta lá em Saquarema e que a gente, com as seleções, a gente faz essa padronização. Mas é uma ideia, Percy. Se um dia a gente juntar 10, 20 treinadores aí e a gente discutir isso e todo mundo se aceitar, né? Eu acho que talvez a maior dificuldade é a necessidade de resultados na base, que faz com que cada um tenha a sua metodologia e queira ganhar a qualquer custo, e não seguir uma mesma filosofia. Mas, Zé, outra pergunta. Tem muita gente vendo brasileiras indo para o exterior e muitas indo para as universidades nos Estados Unidos. Como é que você vê isso? Cada vez que uma jogadora talentosa vai para a universidade nos Estados Unidos, a gente perde um talento aqui. Tem duas coisas, né? Eu sempre fui a favor dessa possibilidade, e nem todas vão ser craques de bola, nem todas vão ser talentosas e chegar a uma seleção nacional, e outras que são jogadoras de seleção nacional e que vão para as universidades, que poderão servir a seleção nacional depois, que é o que acontece com as jogadoras da seleção americana. Elas primeiro se formam, fazem toda a parte acadêmica para depois jogarem na seleção americana. Mas, por exemplo, eu não fiquei feliz de perder a Júlia Bergman. E perdi para o Claudinho, que foi assistente técnico da seleção. É uma jogadora que é um talento, né? É uma jogadora que poderia estar brigando aí por uma posição nos Jogos Olímpicos, é uma jogadora que tem muita coisa a crescer. Porém, é uma escolha dela, ela quer fazer física nos Estados Unidos, foi estudar na universidade lá, enfim, é um desejo dela e a gente tem que entender. E jogar fora. Eu acho que sempre uma experiência fora do Brasil, ela é interessante. Eu acho que sempre é uma coisa boa. Eu mesmo tive com algumas jogadoras lá, com a Sheila, com a Mari, com a Fabiana, com a Jaqueline, durante algum tempo. Acho que é uma experiência de crescimento, de amadurecimento, aprender outra língua, outra cultura de voleibol, jogar com as melhores jogadoras do mundo. Eu acho que para o crescimento sempre é bom. Lógico que deixa de jogar a nossa Superliga, mas eu acho que faz parte do crescimento da jogadora, faz parte do amadurecimento dela. Não tenho a menor dúvida que faz bem. Não sou contra, não. Eu recebi aqui uma cola da Júlia, até respondendo aquela pergunta do Percy, que os nossos treinadores da base estão preparando um programa de treinamento visando a padronização. Então, depois de elaborado tudo isso, a gente vai passar para todas as federações, né? E vamos tentar. Uma das coisas que a gente está tentando de todas as formas é aumentar o intercâmbio dos nossos treinadores, fazendo visitas a todas as regiões do nosso país. A gente, esse ano, tinha programado diversas visitas dos nossos treinadores de base a cada estado para ficar uma semana reunido com os treinadores daqueles estados. Mas, infelizmente, está tudo parado em função dessa pandemia. Inclusive, o próprio Renan, que deixou de ser o treinador de Taubaté, ele ficaria viajando também, visitando alguns estados,
né? O Zé já com a equipe, o projeto de Barueri, ele praticamente já está também fazendo esse trabalho em conjunto com a base, já que lá é um celeiro de jovens, de jovens talentos, né? De jovens talentosos. Então, era uma coisa programada e a gente está tentando. Tem uma pergunta que eu acho que é para mim. Qual a estratégia para a captação de recursos e patrocínios para essa retomada? E qual sua opinião sobre a fala do Serginho Escadinha de que o vôlei respira por aparelho? Olha, quando eu vi o título, eu tomei um susto hoje. Depois, quando você lê o conteúdo da matéria, eu acho que reflete uma preocupação que eu acho que hoje qualquer brasileiro de qualquer segmento tem. E eu acho que se o vôlei ainda respira por aparelhos, é porque nós somos fortes, porque outros morreram por não serem tão fortes. Eu tenho contato diariamente com as outras 35 confederações que fazem parte do COB, e a situação de muitos esportes é bem dramática. A nossa é difícil. Mas se nós notarmos que em vários segmentos a gente olha restaurantes, a gente olha cadeias de restaurantes e tal, demitindo 500, 600, 700 pessoas. A gente vê emissoras de televisão, emissoras de rádio, jornais, demitindo não sei quantos e tal. E o nosso, a gente ainda está tentando, de todas as formas, manter todas as nossas metas, os nossos objetivos e as nossas condições para que a gente possa passar por essa pandemia. Eu posso dizer que nós iniciamos já desde janeiro, e já era para ter sido encerrado a renovação do nosso contrato com o Banco do Brasil. Nós já estamos fazendo proposta de renovação com todos os nossos patrocinadores, mas está tudo parado em função dessa pandemia, até porque alguns presidentes dessas empresas, né, por exemplo, a Mikasa, a ASICS conversa com o pessoal do Japão, então lá agora que a situação está melhorando, então são situações de que todos nós temos que ter um pouquinho de paciência, mas eu acho que daqui a pouco nós vamos largar os aparelhos e vamos voltar para a nossa rotina do dia a dia com muita saúde. Zé, eu vou te fazer uma última pergunta e dizer para todos que as perguntas nós depois passamos para o Zé Roberto e vocês podem mandar também perguntas lá para a CBV que a gente encaminha para o Zé Roberto e ele responde para todos vocês. Vou te fazer uma última pergunta aqui, porque eu achei que deveria ser a derradeira, para te deixar um pouquinho em saia justa, que é a seguinte: quais serão os seus critérios para a convocação para as Olimpíadas de Tóquio? Aí a pessoa que pergunta ainda diz assim: algumas das nossas melhores jogadoras centrais, elas são veteranas. Qual será o critério adotado por você para as Olimpíadas de Tóquio? Bom, depois a gente vai encerrar, né? Mas eu gostaria de falar só um negócio para todos que estão nos ouvindo. Bom, critério, Rada, eu sempre adotei o critério de performance. Não tem. Primeira coisa é a seguinte, ó. Eu sempre tive um discurso para todas as jogadoras em todos os campeonatos. Cuidem-se, preparem-se bem. Quando a gente termina a nossa fase na seleção, é sempre uma reunião final. Joguem bem a Superliga, cuidem-se da melhor maneira possível, né? Cuidem da saúde, da alimentação, preparação física, da parte técnica, né? Porque tudo conta. Vocês vão jogar uma Superliga, né? Jogo a jogo. Preocupem-se com os treinamentos, em melhorar, em evoluir. Se preocupem com o peso. Né? Então, tudo é falado, tudo é colocado. Nós não vamos ter muito tempo para preparar. Então, nós vamos usar a preparação dos clubes como já um período preparatório, como já uma inércia para o nosso trabalho. Então, por favor, cuidem-se.
Nós não vamos ter tempo hábil. Se alguém se machucar, se alguém chegar mal, não vai dar tempo de recuperar. Então, muita atenção. Então, são cuidados que a gente sempre procura passar para as jogadoras ao final de cada temporada. Então, é a mesma coisa que vai acontecer agora. Elas vão começar uma Superliga em setembro e vão ter todo um período de jogos, de preparação com seus clubes e, em seguida, os Jogos Olímpicos. Elas sabem a responsabilidade que têm, elas sabem que vão ter que chegar bem, que vão ter que chegar dentro do peso, em forma, elas vão ter que chegar fortes, tudo. Né? Não dá para adquirir uma forma excepcional para jogar uns Jogos Olímpicos em 3 meses. É impossível. Então, esse é o critério. Vai ter que chegar bem, vai ter que estar bem, vai ter que estar jogando bola e vai ter que estar jogando uma boa Superliga. A convocação ela é feita de acordo com o que apresentar nos campeonatos que ela participar. Né? Tem uma jogadora se machucou no comecinho da temporada. Dá tempo de recuperar? Qual foi o tipo de lesão? Foi um cruzado. Não, pelo amor de Deus, não, entendeu? Tomara que não seja nada disso. Então, o problema errado é sempre esse, né? Então, o critério é jogar bem, estar bem, que vai ser convocada. Quem convoca não é o técnico. Quem se convoca é a jogadora. É impossível a jogadora não estar bem, não se apresentar bem, não jogar bem e não ser convocada. E depois, quando ela for convocada, é o que ela apresentar em cada campeonato que ela participar, em cada jogo, em cada situação que ela estiver presente. Quem render mais, com quem o time se adequar melhor. Entendeu? Uma diferença a estatística vai estar presente, já vai estar nos auxiliando. Então é isso, né? Não tem, o critério é esse, é tentar ser o mais justo possível e mais aberto possível. Zé, muito, muito obrigado. Eu gostaria de dizer a todos que nesse período que eu estou aqui à frente como diretor executivo da CBV, eu já fui a 25 dos 27 estados do nosso país. A gente tem a mentalidade de tentar aproximar ao máximo as federações da CBV e os técnicos da CBV com os técnicos de cada estado. Esse vai ser o nosso objetivo, porque se nós evoluirmos capacitando cada vez mais os treinadores de todos os nossos estados, a consequência será cada vez o vôlei brasileiro mais forte. Todos vocês procurem os presidentes de suas federações e façam os seus pedidos através dos presidentes, que eles têm contato direto com a gente. Hoje, a gente fica sempre com medo de esquecer algum, mas a gente tem praticamente um time de vôlei de presidentes aqui assistindo. A gente tem a Tatiana, que é presidente do Piauí, uma das grandes jogadoras do nosso voleibol, medalhista, defendendo a seleção brasileira. A gente tem 2 centrais, que são o Beré e o Cascatinha, 2 jogadores de meio de rede, pela sua elevada estatura, que são 2 fanáticos por voleibol, que respiram voleibol 24 horas por dia. A gente tem o Roberto Fernandes, de Alagoas, que está aqui. A gente tem mais um jogador de vôlei, o Celso, lá do Amapá, que também todos os dias está aqui com a gente. Procurem esses presidentes, façam os seus pedidos. O não todo mundo já tem. O que pode acontecer vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar, para conciliar. Eu vi aqui alguns comentarem, a gente não sabia que podia fazer o pedido para acompanhar os treinamentos das seleções brasileiras. Então, só nesse papinho aqui já é mais uma notícia interessante. Vocês podem ter certeza que o Zé Roberto, que está aqui tem o Giovanni, o Renan, o Wilmer, o Guilherme, o Caetano, todos os treinadores de seleção brasileira, porque esses eu vi. Pode ser que tenham outros, porque eu não consigo ver
tivemos 166 pessoas aqui ao mesmo tempo. É difícil, às vezes, a gente ver todos. Então, a gente fica com medo até de citar nomes e acaba esquecendo. Mas todos eles terão o maior prazer em dividir a experiência dele com vocês nos treinamentos. Procurem que pode dar certo. Nada é impossível. É difícil, mas nada é impossível. Então, esse papo nosso aqui, eu agradeço. A partir de semana que vem, quem ocupa aqui esse meu lugar nas quintas-feiras é a Júlia, que é craque de jogadora de vôlei, craque também na parte administrativa e conhece melhor do que ninguém. Ela vai poder falar, vocês vão poder discutir com ela qualquer coisa da base. Ela vai estar aqui comandando o Giovanni na próxima semana e depois, na outra quinta-feira, é o Ayrton, e eles vão falar tudo aí de preparação das seleções de base. Tá certo? E tem o Caetano, que é outro que é supervisor da base, que pode ajudar vocês também aonde vocês julgarem ser necessário. Então, eu agradeço ao Carlão e à Márcia, que são os donos desse projeto Academia do Vôlei, de terem me dado essa oportunidade de estar aqui participando com vocês e dizer, Zé, mais uma vez foi um prazer, é uma delícia para todos nós bater papo, não fica maçante, fica gostoso a gente trocar a experiência, ouvir a opinião do maior vencedor, né, do mundo, 3 medalhas de ouro olímpicas, fato inédito, só o Zé Roberto tem isso. Então, é muito gostoso, é muito prazeroso, e eu tenho certeza que, assim como eu, Zé, todos se deliciaram com suas palavras. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Amanhã tem mais, às 8 horas, preparadores e fisioterapeutas vão estar falando sobre cuidados, sobre o retorno às atividades. E na segunda-feira, o pessoal de 84 vai falar da experiência deles de 84. E terça-feira já tem praia, quarta, trabalho científico, quinta, Giovanni, e sexta tem Zé Roberto, Giovanni e tal, falando daquela conquista maravilhosa que foi o nosso primeiro ouro. Tá bom? Um abraço a todos, boa noite e até a próxima.